Olá pessoal, eu sou Luciano Sotomayor, eu sou consultor previdenciário. Primeiramente eu quero agradecer o convite que nos foi feito, essa oportunidade para poder trazer um pouco de informações do setor que eu atuo, que é o setor da construção civil, para poder desmistificar os assuntos inerentes à regularização das obras, as construções, né? A minha formação é em administração de empresas e eu venho já do mercado da construção civil por conta do meu pai, que ainda atua no setor, e diante das questões de regularização de obra, prefeitura e tudo mais, eu acabei embarcando nessa situação de construção civil. Tenho o prazer de atuar através do Sinduscom Paraná há mais de 10 anos, já atuo nessa área de construção civil há mais de 20 anos também. Então, o meu agradecimento a toda a coordenação do Pensar Contabilidade. Eu acho que é uma iniciativa muito importante que vem agregar os dois setores, né? O evento destinado ao agronegócios e eu, oriundo da construção civil, poder trazer um pouco de informações para a gente poder dividir e engrandecer a atividade no nosso país, né? Além desse breve currículo, né, o que eu gosto muito de conversar é que a gente tem uma passagem muito grande dentro da Receita Federal, tirando senhas, brigando, discutindo os assuntos, né? Tanto através da Sotomayor Consultoria, que é a minha empresa, quanto através do Sinduscom Paraná, que através do Sinduscom a gente tem a oportunidade de intermediar a relação com as prefeituras, com a Receita Federal, com o intuito de promover, eu não diria facilidades, mas de racionalizar os procedimentos, né? Burocráticos que envolvem essas obrigações tributárias, que muitas vezes travam, podem criar impasses na regularização dos nossos imóveis, no cronograma de conclusão de obras, para liberar, para iniciar as atividades, muitas vezes sem um alvará, uma licença de funcionamento, um alvará de funcionamento, eu não tenho condições de iniciar a minha atividade comercial, industrial. Para obter esse alvará de funcionamento, obrigatoriamente eu necessito de ter um imóvel devidamente regularizado, né? Nós precisamos averbar os nossos empreendimentos, o patrimônio das nossas empresas, podendo assim estar com todo o nosso patrimônio, o nosso bem dentro das regras, das normas, né? Os barracões, os silos, todo o nosso patrimônio. Então, o nosso objetivo seria desmistificar o tratamento. O que eu quero dizer com regularização de obras, que é o nosso tema? Dentro da regularização de obras, eu não posso pensar em executar uma obra e, ao final, promover a regularização. Nós tratamos de deixar a nossa obra regular ao longo da sua execução. Ou seja, desde o início, desde o primeiro movimento de terra, alocação de trabalhador, a primeira empresa contratada, eu já devo estar atento às obrigações que serão exigidas ao final da obra para obtenção das certidões de regularidade do nosso empreendimento. Então, já na primeira contratação, é extremamente importante que nós tenhamos conhecimento das obrigações, do que será exigido do nosso prestador de serviços, para que eu, enquanto contratante de uma empresa para executar uma obra, esteja devidamente amparado para poder promover a averbação do meu empreendimento. Então nós vamos falar aqui de duas certidões que são obrigatórias para fins de regularização de um imóvel, que diante dessa era digital, nós estamos diante de um grande combate à informalidade. Então nós vamos falar de duas obrigações tributárias, que é a municipal, diz respeito ao ISS, Imposto sobre Serviços, e a obrigação tributária de âmbito federal, a contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Ambos tributos oriundos da prestação de serviços, né? Porque uma obra ela não brota, ela necessita de trabalhadores,
certo? Então, se eu tenho trabalhadores, eu vou ter tributos envolvidos. Um sobre a nota fiscal de serviços, que seria o ISS, e um tributo incidente sobre a folha de pagamentos. Diante disso, nós vamos esclarecer alguns pontos importantes para manter a regularidade da obra. Então, pensar em certidão negativa de débitos, tanto para fins de vistoria de conclusão de obras, quanto para averbação de obras, não é algo que eu vou pensar só no final da obra, né? Então, esse planejamento, nós trataremos um pouco sobre conceitos nessa nossa conversa, alguma parte as bases legais envolvidas, né, no nosso assunto, e alguma coisinha também sobre processo. Nós temos treinamentos que podem ser feitos também, damos muitos treinamentos, para detalhar, né, todos esses procedimentos. Então hoje nós vamos dar uma passadinha aqui em todos esses detalhes para tentar deixar os senhores aptos a exigir dos prestadores de serviços e terem conhecimento das determinações legais para fins de manter a regularidade dos seus empreendimentos, das suas obras, com o intuito de promover a regularização do seu patrimônio, ok? Muito bem, pessoal, para entendermos as questões tributárias, faz necessário nós tratarmos de entendermos alguns conceitos, certo? Acho que o primeiro conceito, para nós entendermos quando eu estou regularizando, o que eu tenho que regularizar e os porquês, vamos entender o que é obra, né? O que é obra para como é definido dentro da legislação, o que é obra? A obra seria, de acordo com o artigo 322 da Instrução Normativa 971 da Receita Federal do Brasil, obra é a construção, a reforma, demolição, obras de urbanização, né? Então eu posso construir, demolir, reformar, tudo isso vai envolver mão de obra, pessoal, logo, salários, notas fiscais, né? Então, sobre esses fatos geradores, nós teremos a incidência de obrigações tributárias, das quais duas certidões serão necessárias. Uma certidão negativa de débitos do ISS para fins de concessão do habite-se da minha construção, né? que seria o documento que permite a habitabilidade, né, o funcionamento de um imóvel, e uma certidão do INSS para fins de averbação junto ao cartório de registro de imóveis, que é para eu averbar o meu patrimônio, né? Então, uma obra, ela não brota, né? Então, vamos ver aqui quais seriam os fatos geradores de ambas obrigações. Eu tenho trabalhadores, eu pago salários. Ao pagar salários, o INSS, né, hoje nós podemos falar da receita unificada, né, da super receita, quer dar o seu bote, né, a sua mordida na parte que lhe cabe. O que envolveria esse pagamento de salários? Eu tenho contribuição descontada do segurado, contribuição patronal, a contribuição destinada a outras entidades e o RAT, o risco ambiental do trabalho, né? Então, sobre a remuneração de determinado trabalhador, incidiria uma contribuição previdenciária, que é paga pela sociedade e por toda a sociedade, né? Descontado do trabalhador e da empresa. E também nós temos que falar do tributo do ISS, cujo fato gerador seria a emissão, prestar serviços. O pagamento de um serviço, eu contratei uma empresa para atuar na minha obra, eu obrigatoriamente incidirá nesse serviço ISS, Imposto sobre Serviços, né? Tributo de âmbito municipal, em que eu sou obrigado, nós vamos já detalhar cada detalhe, os detalhes de cada obrigação tributária, mas para que seja sabido que a obra não brota, então existem tributos sobre
salários e tributos sobre a prestação de serviços. Aonde estaria inserida essas obrigações? O porquê? O que define que é uma obrigação tributária? A própria Constituição. A Constituição Federal de 88, dentro do Sistema Tributário Nacional, define como impostos. Então, nós temos como impostos de âmbito municipal o ISS, certo? Então, o Imposto sobre Serviços, ele é regulamentado pela Lei Complementar 116 e está lá dentro do Código Tributário Nacional como impostos. E a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, ela está inserida dentro da Seguridade Social, artigo 195 da Constituição Federal. Então, lá está definindo que a Seguridade Social será custeada, né, por toda a sociedade, ou seja, parte da empresa, parte dos segurados. E isso para pagar eventuais benefícios de acidente de trabalho, aposentadorias, né, auxílios doença. Tá? Então, todo tipo de afastamento não é bem o governo que paga. Parte já vem descontada ao longo das atividades das empresas e dos seus trabalhadores. Então, dentro da Constituição Federal já vem toda a determinação dessas obrigações a serem cumpridas pelas empresas, e nós vamos tratar especificamente dentro da construção civil como elas acontecem. Ainda falando em conceitos, para nós entendermos como ocorre uma obra, né? Como se daria o transcorrer de uma obra e qual o meu objetivo final. Vamos conferir aqui um fluxo dos trâmites, do cronograma de uma obra. O meu objetivo seria, então, a obtenção da certidão negativa de débitos do ISS para fins de CVCO junto ao município. E também, como objetivo final, a certidão negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa previdenciária para fins de averbação do empreendimento. Eu vou precisar dessas duas certidões. Que documento oficial licencia o início de uma obra? Seria o alvará de construção. Junto ao município, eu necessito aprovar o projeto que eu desejo executar, né? O meu barracão, o meu silo, galpão, depósito, né? Obras de incorporações, né? Então, estou destinando mais ao agronegócio, mas o meu objetivo a ser construído, ele deve ser um projeto aprovado junto ao município e licenciada a execução da obra através do alvará de construção. Eventualmente o alvará possa necessitar de diversas licenças junto a setores ambientais, entre outros setores, e eu posso, de repente, iniciar a movimentação de terra, alguma coisa nesse sentido, mas diante de uma ART, anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro ou arquiteto, né, que se responsabilizará pela execução da obra. Falando em obras públicas, o contrato já seria um documento oficial para dar início às obras. Tendo um alvará licenciado, inicio a minha obra e diz a legislação previdenciária que 30 dias do início da obra, em até 30 dias, eu devo cadastrar o CNO. A antiga matrícula SEI, cadastro específico do INSS, por conta do E-Social, hoje virou o CNO, Cadastro Nacional de Obras, para contemplar as obrigações que serão apresentadas, né? Por conta do E-Social. Então, o Cadastro Nacional de Obras é uma conta corrente para que eu possa vincular os fatos geradores de contribuição previdenciária da minha obra, que ocorrerem ao longo da minha obra, né? Então, diante do município, eu vou apresentar notas fiscais, onde haverá a incidência do ISS e no INSS, Previdência, Receita Federal, o fato gerador que nós estamos conversando são remunerações, onde incidirá a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos. Então vamos ver, essa linha preta seria
o cronograma da minha obra. Então, na minha obra, eu vou contratar uma empresa no primeiro mês, ela vai me dar notas fiscais, vai apresentar os trabalhadores que atuarem nesse mês de obra através da GFIP, a Guia de Pagamento do FGTS e informações à Previdência. Ou para as empresas já obrigadas ao E-Social, a DCTF Web, né? Que os trabalhadores estarão declarados no E-Social, vinculados ao CNO da obra e vai ser recolhida, a DCTF vai gerar a DARF, né, a contribuição. No seguinte mês também eu vou ter nota fiscal, vou saber quais foram os trabalhadores vinculados, alocados à minha obra e assim sucessivamente ao longo de toda a obra. Então eu vou ter uma nota fiscal e a GFIP, uma folha de pagamento, né, o DCTF Web. Eu posso ter também mão de obra própria em obras, mas na nossa simulaçãozinha aqui, nós vamos dizer que não há pessoal próprio do responsável pela obra. Digamos, é uma indústria de agronegócios, né? Uma empresa de agronegócios em que ela contratou terceiros para executar essa obra, não vai ter trabalhadores próprios. Então, diversas empresas, uma empreitada parcial, em que não há mão de obra própria, a exigibilidade de apresentar uma GFIP sem movimento. Porque o CNO, ele trata-se de um subestabelecimento do CNPJ de uma empresa. Então eu tenho que declarar à Receita Federal que não há movimento de pessoal neste subestabelecimento criado, ok? A minha obra vai ser executada apenas por empresas terceirizadas. Digamos que lá no terceiro mês da minha obra, uma determinada empresa necessitou subempreitar. Ela não deu conta lá da parte elétrica, vamos supor, e teve que subempreitar parte dos serviços. Deste subempreiteiro discorrerão todas as obrigações inerentes à minha contratação, né? Então, vejam, nós teremos um contrato do meu empreiteiro com o subempreiteiro, o qual dará nota fiscal, apresentará os trabalhadores que ele disponibilizou para trabalhar, para atuar na execução da obra, estarão vinculados ao CNO. Então, essas obrigações elas vão se multiplicando. Pisou no meu canteiro de obras, eu tenho que ter o trabalhador registrado e vinculado ao CNO da obra, certo? A sequência da minha obra, então, como eu vou prestar contas para os órgãos ao final da minha obra para obter as minhas certidões. Então, as notas fiscais, todas as notas fiscais de prestação de serviços serão juntadas, instruiremos um processo junto ao setor de finanças, setor de ISS do município, para a obtenção da certidão negativa de débitos do ISS para fins de CVCO. Então eu tive um alvará licenciando e ao final do meu empreendimento eu vou chamar a prefeitura novamente para certificar que o meu empreendimento foi executado de acordo com o projeto aprovado, né? E todas as obrigações foram cumpridas. Quais seriam as obrigações? O licenciamento que eu obtive junto ao meio ambiente, junto ao corpo de bombeiros, né? Conforme o caso, todos os licenciamentos obtidos para licenciar a obra, eu vou ter que ter o certificado desse licenciamento. Aí eu vou obter o certificado de vistoria de conclusão de obras, o habite-se da obra, né? Então a prefeitura vai certificar que já há condições de habitabilidade desse empreendimento para obter, então, a vistoria, o alvará de construção, de funcionamento, né, a licença para dar início às atividades da empresa. E junto à Receita Federal do Brasil, INSS, eu vou obter a certidão negativa de débitos ou positiva de débitos com efeito negativo, previdenciária para fins de averbação, diante da instrução de um processo contemplando as GFIPs, as notas fiscais, elementos vinculados ao CNO da obra que deixem claro que não há indícios de utilização de mão de obra informal. Então nós estamos diante de duas obrigações tributárias, como nós falamos, que é um combate à informalidade, né? Obrigações tributárias inerentes à prestação de serviços, à execução de uma obra. Então tenho trabalhadores que recebem salários,
então tenho contribuição previdenciária, tenho empresas prestando serviços que vão dar notas fiscais de serviços à incidência de ISS. Então está aí a necessidade de obtenção do controle, planejamento no início, controle dos fatos geradores dessas obrigações para chegar ao final da obra e obter minhas certidões sem problema algum, para, ao final, apresentar esses documentos ao registro de imóveis e assim promover a verbação do meu empreendimento e o patrimônio da minha obra estar devidamente averbado, regularizado, para que eu possa pleitear eventuais parcelamentos, financiamentos, em que eu precise colocar o imóvel como garantia, certo? Então aí nós temos, dentro de conceitos, eu acho que ficou mais claro, mais desmistificado, quais são essas obrigações inerentes à construção civil e o porquê. A obra não brota, existem trabalhadores, tributos, necessidade de certidões, de comprovação de regularidade dessas obrigações tributárias para promover, sim, a averbação do empreendimento e o patrimônio estar devidamente regularizado. Então, dando sequência, vamos começar a detalhar um pouco cada uma dessas obrigações tributárias. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o ISS, o Imposto sobre Serviços, que incide sobre as notas fiscais de prestação de serviços. Vamos tratar, então, das obrigações, planejamento e processo, para que nós tenhamos um pouco de entendimento do que será exigido pelo ente municipal. É tratado pela a Constituição Federal de 88, a base legal, né, Constituição Federal de 88, a Lei Complementar 116 de 2003, e é muito importante por se tratar de uma obrigação de âmbito municipal, cada município poderá implementar detalhamentos específicos, tá? Um determinado requerimento, alguma obrigatoriedade diferente do município vizinho, né? Então, é muito importante que, ao atuar em determinado município, seja verificado quais são as exigências, né? Eu já vi municípios que criam uma conta corrente para o ISS, né? Mas isso cabe a cada empresa, onde for executar suas obras, dar uma analisada, né? Para poder executar o seu planejamento. Mas, no geral, o que será exigido de ISS para as empresas, como que ele é tratado, qual seria a obrigação do contratante de serviços de construção civil. Ao contratar uma empresa sediada fora do município onde a obra está sendo executada, há necessidade de instituir retenção. A retenção sobre a nota fiscal de serviços. O critério material para que seja criado o fato gerador, né? O fato gerador seria prestar serviço. O critério espacial, o município onde o serviço é prestado, por isso que eu digo que tem que dar uma olhadinha sempre em alguma regrinha específica do município para poder contemplar essa exigência. O critério temporal é o adimplemento, né? A data de pagamento do documento de arrecadação municipal. Os sujeitos envolvidos, o fisco municipal, e um sujeito passivo, seria o contribuinte ou terceiro, no caso um substituto tributário. O que nós estamos falando da retenção é exatamente isso aí. Então, quando o contratado é de fora do município, nós devemos efetuar a retenção, porque o ISS ele é recolhido no local da prestação dos serviços. O critério quantitativo, base de cálculo, é o valor do serviço. Então, nas notas fiscais onde haja material e mão de obra, o valor dos materiais, eles podem ser abatidos, tá? Então, é aí que vem aquele detalhe que eu comentei sobre a verificação da legislação municipal para atribuir corretamente. Há municípios, Curitiba, que é um lugar que eu atuo muito, existia um ISS simplificado, que era de 2% sobre todo o valor da nota, incluindo materiais. Agora, foi reeditada a legislação, o ISS ele é aplicado a alíquota de 5% e incide somente sobre os serviços.
né? Então vale a pena sempre dar uma olhadinha no município para ver como deve ser tratada essa obrigação tributária. Mas vista a estrutura da obrigação do imposto sobre serviços, voltando a falar da retenção, nós podemos verificar que quando o serviço é prestado na minha obra por uma empresa de outro município, eu faço a retenção. E quando essa empresa é optante pelo Simples Nacional, como vai ocorrer? Eu vou atribuir a alíquota do Simples Nacional que ele me apresentar. Então a empresa ela vai estar enquadrada por conta do seu faturamento dentro de um determinado anexo do Simples Nacional, cuja alíquota é diferenciada. Então a empresa vai apresentar na nota fiscal, a empresa que é de fora do município onde a obra está sendo executada, vai me apresentar a nota com a retenção, a alíquota definida pelo Simples Nacional, certo? E para as demais empresas não optantes pelo Simples, né, lucro real, lucro presumido de prestarem serviços, eu vou aplicar a retenção, a alíquota vigente no município sede da obra, correto? E quando eu contrato uma empresa cuja sede seja no mesmo município, então estaria dispensado o Instituto da Retenção sobre a Nota Fiscal de Serviços, mas por conta da responsabilidade solidária, é extremamente importante que o contratante exija o comprovante de recolhimento dessa obrigação. Essa responsabilidade solidária poderá, se não cumprida pelo prestador de serviços, ela recairá sobre o contratante, no momento em que pleitear a regularização, a certidão negativa do ISS para fins de habite-se, né, do CVCO, poderá ser exigido, deverá, possivelmente será exigida a contemplação dessa obrigação que não foi executada pelo prestador para que o contratante a execute, tá? Então, muito importante exigir, não é pedir, é exigir. Cada município vai ter o seu processo, os requerimentos específicos, né? A documentação, mas no geral, para nós termos noção do planejamento, né? Para ter noção do que será cobrado, qual é o meu número de chegada, né? O quanto de notas fiscais de serviços serão exigidas ao longo da execução da minha obra para contemplar a exigência para obtenção, para comprovar a regularidade da minha obra. No geral, os municípios vêm utilizando como índice o CUB, o custo unitário básico da construção civil, definido pelo Sinduscons da região, tá? Então, o Sinduscon vai divulgar o CUB, e dentro do CUB nós temos material, mão de obra, encargos sociais, tá? Para chegar a um valor final do CUB, do metro quadrado, para determinado projeto padrão. As prefeituras vêm se utilizando do CUB de mão de obra e encargos sociais. No caso de Curitiba e regiões que eu tenho atuado com a minha empresa, através da minha empresa, os municípios fazem uso do CUB de material, de mão de obra, mais encargos sociais, que é uma conta simples. Seria definido o quanto em notas de serviços, o valor em notas de serviços necessários, mediante a multiplicação da área aprovada no alvará de construção pelo CUB, mão de obra e encargos sociais, definido pelo Sinduscon da região. Tendo chegado a esse número, eu vou apresentar as notas que serão descontadas, né? Para que, se houver alguma diferença, eu não contemplar, não chegar a esse valor definido, eles poderão cobrar o valor do ISS proporcional a esse número a esse valor que eu não apresentei, né? Eu simulei aqui então que a nossa obra, o nosso galpão industrial, o nosso barracão de 3.000 metros quadrados, a um CUB de mão de obra em encargos sociais. Verifiquem aqui no canto, coloquei a planilhazinha do CUB, eu tenho o CUB cheio, R$ 875,44, mas a prefeitura faria uso, então, do CUB mão de obra mais encargos sociais, R$ 554,67.
3.000 multiplicado pelo CUB, mão de obra em cargos sociais, necessitaria de R$ 1.664,10 em notas fiscais de prestação de serviços, cujo a alíquota do ISS, no caso do município de Curitiba, né, de 5%, necessitaria do recolhimento de 83.200,50, ok? Mas cada município, outros municípios poderão atribuir alíquotas distintas, né? De 2% a 5%, conforme termina a Lei Complementar 116 de 2003. Então, se eu atingir, digamos, 50% desse valor, sobre a diferença, o município atribuiria a necessidade de recolhimento de 5% sobre essa diferença, certo? É uma obrigação tributária que chega a ser, ela é muito discutida. No caso de incorporações, onde não é devido o ISS numa incorporação, né? Quando eu uso mão de obra própria, né? Mas é algo que deve ser discutido em cada município, pode ser discutido junto ao Conselho de Contribuintes, né? Verificar. Agora, algo que eu quero deixar muito claro, e tento plantar essa semente em todas as oportunidades que eu tenho para traduzir, né, essa obrigação tributária, é que o combate à informalidade já está instaurado, né? Então, os municípios, esse combate à sonegação, ele vai ter sempre muita discussão e cabe ao contribuinte ter conhecimento. Que a gente quer trazer é o conhecimento de como as coisas devem ocorrer, né? Mas há sempre a possibilidade de discutir junto com o município, né? Sobre equiparações. Vejam, existem obras com elementos pré-moldados, que é o caso da grande parte de barracões, galpões, em que se faz uso de elementos pré-moldados, pré-fabricados. E muitas vezes o município não faz essa distinção. Então, como é que eu vou enquadrar uma obra com utilização de elementos pré-moldados a uma obra em alvenaria convencional? Eu tenho uma mão de obra diferenciada, o valor de serviços é diferenciado, então, eventualmente, esse índice utilizado, né, do CUB é para um projeto padrão, onde foi calculado aquele projeto específico, né, para chegar àquele CUB. Então, cada projeto deveria ter o seu custo específico. Mas, como referência, nós temos os números apresentados para que as empresas possam fazer os seus planejamentos. E quanto ao processo, né, para obtenção da certidão, como eu coloquei, deve ser verificado os requerimentos e os documentos junto a cada município previamente, né, para que eu tenha planejamento. Eu acho que planejar é a chave do negócio para o êxito ao final dos seus empreendimentos, ok? A sequência do nosso discurso aqui se dará com base nas determinações para o cumprimento das obrigações, planejamento e processo incidentes sobre a contribuição previdenciária, sobre a folha de pagamento, né? E o assunto é regulamentado, tratado na Constituição Federal de 88, tratado na Lei 8.212 de 91, que trata do custeio previdenciário, e regulamentado pela Instrução Normativa 971 de 2009, da Receita Federal do Brasil. Essa instrução normativa é o meu livro de cabeceira, o qual eu vou entender o que os fiscais vão nos exigir, o que eu devo apresentar na minha empresa, documentação que eu devo arquivar, o que será exigido para que eu possa contemplar as exigências, né, dessa obrigação tributária, para obter a minha certidão negativa de débitos ao final do empreendimento. Importante também nós falarmos da Lei Complementar 123, que trata do Simples Nacional. Esse Simples Nacional na construção civil é uma briga, uma grande discussão, porque nada de simples terá. Nós vamos já conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, em razão do contexto em que a atividade é trabalhada,
a atividade é desenvolvida, ora a empresa está no anexo 3 e ora no anexo 4. Isso dá muita discussão entre as empresas porque há uma variação tributária. Outra variável importante que nós vamos tratar é por conta da desoneração da folha de pagamento, que ainda é válida para a construção civil. Então, que é opcional e nós já vamos tratar também mais adiante. Outra base importante são as soluções de consulta. Soluções de consulta que podem ser apresentadas à Receita Federal, tanto pelo sujeito passivo, como por órgãos de classe, entidades de classe. No caso, como eu atuo junto ao Sinduscom Paraná, a gente está sempre promovendo solicitando à Receita Federal essas explicações sobre o que vocês querem dizer sobre um determinado assunto, sobre uma determinada legislação apresentada, né? Aqui está escrito tal coisa, aonde que eu me enquadro, como que enquadro. Então eles vão fazer uma explanação sobre o que realmente será exigido da empresa, né? Através de uma solução de consulta. E nós temos ainda um advento que já entrou pela metade, que já vem nos causando certo barulho, que é o e-social. O e-social, algumas empresas já estão obrigadas a apresentação da folha de pagamento através do e-social, gerando a DCTF Web, e outras empresas ainda continuam através da GFIP, né? Então hoje, para nós que fazemos auditoria nas empresas de construção civil, para apresentar os processos, a gente ainda depara com duas realidades, né? Então, mais papel, mais burocracia. A simplificação prevista ainda não ocorreu. Nós estamos vivendo um momento bem turbulento, diante de pandemia ainda, né? Mas temos que nos virar, dançar conforme a música, ok? Então, nós temos já a base legal, e o que é importante nós entendermos dessa obrigação tributária, vamos acompanhar no slide. O critério material da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento seria pagar salários, né, ao enviar GFIP. Então, o combate à informalidade se dá aí. Quando eu envio o GFIP, eu sei que o pessoal trabalhou, né? Mas quando a DCTF Web, no caso, né, apresenta no e-social, já existe uma grande informalidade na construção civil que está sendo combatida. E hoje, como você precisa de uma certidão para comprovar a regularidade, não adianta passar a mão na cabeça de quem for prestar serviços. Eu tenho mesmo que exigir a documentação. Então, o critério material, o fato gerador está concretizado ao pagar salários. Pagou salário, tem que estar informado o trabalhador no devido documento. A validade, o regulamento vale, né? A lei vale para todo o território nacional. Contudo, por conta das soluções de consulta, pode ter alguma interpretação diferenciada em cada região fiscal, tá? Mas a regra geral é válida para todo o território nacional. Critério temporal, o adimplemento, o pagamento, né? Cuja GPS ou DARF agora, por conta do e-social, ele é paga no dia 20 da competência seguinte à ocorrência do fato gerador. Sujeitos envolvidos, o fisco, né? INSS, Receita Federal do Brasil, arrecadado pela Receita Federal do Brasil, e o sujeito passivo contribuinte é o terceiro, substituto tributário, no caso da retenção obrigatória, né? Previsto na Lei 8.212, artigo 31. É aquela retenção sobre a nota fiscal de serviços, retenção de 11% ou 3,5% para as empresas que optarem pela desoneração. Critério quantitativo, que é o que nos importa para apresentar, não ocorrer um indiciamento da empresa por utilização de mão de obra informal, está ali a base de cálculo, folha de pagamentos. Para executar determinado empreendimento, eu preciso de comprovar quem foram os trabalhadores envolvidos, né? O valor de salários envolvidos para que a Receita tenha noção. Será que há indícios de utilização de mão de obra informal ou não? A alíquota para recolhimento da contribuição previdenciária, ela é variável por conta das opções da empresa, pelo regime de tributação, né? Nós já vamos dar uma olhadinha mais à frente, mas, no geral,
quais seriam as alíquotas incidentes sobre a folha de pagamento, né? Sobre a minha base de cálculo, né? Pelas remunerações dos meus trabalhadores. 8, 9 ou 11% que é descontado do segurado, 20% contribuição patronal, 5,8% destinado a outras entidades e 3% do RAT, o risco ambiental do trabalho, que é a construção civil, é um dos setores onde ocorrem mais acidentes de trabalho. Então veja, mas todas as empresas poderão ter variação nessas alíquotas, né? A empresa optante pelo Simples Nacional poderá ter uma variação por conta do anexo pelo qual ela é trabalhada, ela é tributada. Empresas do anexo 3, que existem alguma situação em que é possível na construção civil, só vai recolher a contribuição descontada do segurado de 8%. Empresas do lucro real e lucro presumido terão essa contribuição cheia e ainda com a variação no RAT por conta do FAP, o fator acidentário de prevenção, que é um ranking nacional em que a empresa com mais acidente de trabalho, com maior número de afastamentos, ela terá um ônus no seu RAT, né? Então a empresa teve, digamos lá, um determinado número de afastamentos em que ela teve um RAT, o FAP, que seria neutro de 1, ele foi elevado para 2. Né? Então, 3 vezes o RAT 3 com o FAP 2, ela vai ter um RAT ajustado de 6% sobre a sua folha de pagamento. Então, o FAP foi criado para que as empresas invistam em combate a acidentes de trabalho, né? Então, investimento em equipamentos de segurança, né? Todo esse controle dentro das obras de construção civil é importante para que a empresa não tenha esse ônus, né? Então, empresas podem obter bônus. O meu RAT de 3, se eu não tiver acidente, se estiver muito bem classificada dentro do ranking nacional da minha atividade, eu poderia ter um bônus, que o meu RAT, o meu FAP caia para meio, ajustando o meu RAT de 3 para 1,5. Né? Então, esse bônus é importante, vale essa atenção para o combate a acidentes de trabalho dentro da empresa, né? Cuidado com segurança, né? Vamos falar então um pouquinho sobre a tributação das empresas. Eu preciso saber se é tributação, eu preciso validar ao longo da minha obra nos GFIPs, eu preciso demonstrar à Receita Federal a regularidade das contribuições e da tributação das empresas, né? As folhas de pagamento têm que estar válidas, não adianta ter GFIP, eu preciso que esteja tributação, folha de pagamento com tributação válida. Então eu preciso de algumas considerações, fazer alguns questionamentos ao contratar uma empresa. Quais seriam eles? Que considerações? Está com a tributação correta? Como que é definida a tributação da folha de pagamento de uma empresa? Através da CNAE principal da empresa. Então as empresas de construção civil, elas terão sempre o risco máximo, né, o RAT 3. Então, no artigo 72 da Instrução Normativa 971 de 2009, inciso 3º, parágrafo 1º, nós vamos verificar que a empresa, ainda cujo objeto não seja de construção civil, ao adentrar um canteiro de obras, eu acho que esse é o marco da legislação para a construção civil, porque ela equipara empresas de outros setores à construção civil. Então estou contratando uma empresa de comércio de materiais de construção para atuar numa obra de construção civil. Essa empresa será tributada de acordo com o setor da construção civil e não ao comércio, não como uma empresa de comércio, certo? Em razão do contexto em que a atividade é prestada. Lá dentro da loja, determinado trabalhador teria a sua tributação, o seu risco, né, minimizado por conta do ambiente em que ele atua. Já ao atuar na construção civil, ele já está propenso aos riscos da atividade, do canteiro de obras, certo? Então, nesse artigo 72, não há o que discutir.
ora ele pode estar trabalhando em loja, na loja de comércio, e em outro momento esse trabalhador pode estar atuando, né, desde que regulamentado, né, parte desses trabalhadores da empresa que atuam em obra vão ter tributação inerente ao risco, né, ao canteiro de obras. Outro detalhe importante a ser verificado, sempre analisado para atribuir a correta tributação de uma empresa, e mesmo eu como contratante, eu preciso avaliar quem estou contratando, né? Então, a pessoa que faz as contratações deve sempre levar em conta que eu preciso contratar empresas regulares. Eu quero dizer respeito aqui, então, ao Simples Nacional. A Lei Complementar 123 de 2006 é um outro elemento que deve haver foco, porque ora a empresa pode estar atuando essa mesma empresa de comércio, né, vamos citar como exemplo, ela pode ora estar atuando na loja, num determinado anexo de tributação, e ora em obras. Então, ela vai ter uma distinção de tributação sobre a folha de pagamento ao atuar na obra, tá? Nós já vamos falar mais sobre esse assunto também. E outra variável, como eu comentei anteriormente, seria a desoneração da folha de pagamento, que ainda é prevista para as empresas de construção, que eu já vou tratar para dar um entendimento um pouquinho maior, tá? Sobre o Simples Nacional, vale dizer então que as empresas do Simples Nacional que atuem no setor de construção civil, empresas de construção civil, de acordo com o artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006, elas serão tributadas na forma do anexo 4, certo? Onde há a obrigatoriedade de recolhimento do RAT, o risco ambiental do trabalho, e a contribuição patronal de 20%. Né? Então, muito cuidado ao contratar uma empresa que é optante pelo Simples, que de repente vai ter uma tributação, a empresa eventualmente tem uma contabilidade que não é especializada no setor de construção civil e vai lançar lá na GFIP, na tributação, que é optante pelo Simples. Dentro da folha de pagamento será atribuída a contribuição somente descontada do segurado, enquanto declarada como Simples, tá? Mas ao atuar em construção civil, para que esteja regularmente tributada, para atuar em canteiro de obras, ela será tributada na forma do anexo 4, onde há a obrigatoriedade do recolhimento, além da contribuição descontada do segurado, a contribuição patronal de 20% e o RAT, o risco ambiental do trabalho, a alíquota 3, cujo FAP será de 1% para manter esse RAT em 3, ou seja, o Comitê Gestor do Simples Nacional definiu que será utilizado FAP neutro para as empresas do Simples Nacional tributadas na forma do anexo 4. Então, muita atenção, porque aquele FAPzinho meio que está lançado lá no site da Receita Federal não é para ser utilizado para as empresas do Simples. Utilizar sempre o FAP 1 neutro, certo? Para manter a tributação correta das empresas de construção civil, para que as remunerações sejam válidas, que nós já vamos ver o porquê que essas remunerações têm que estar válidas, corretamente tributadas, para que a Receita não indicie o contratante responsável pelo CNO por utilização de mão de obra informal, tá? Outro detalhe importante diz respeito à desoneração da folha de pagamento. O que é essa desoneração da folha de pagamento? Para determinados quinais de construção civil, Código Nacional da Atividade Econômica, oriundos de construção civil e obras de infraestrutura, foi permitido que deixem de pagar a contribuição patronal de 20% e recolham 4,5% sobre o faturamento. Então, cada empresa de construção civil, né, ou que atuar com as quinais definidas, né, passíveis cobertas por essa legislação, poderão, em janeiro de cada ano, deixar de recolher a contribuição previdenciária patronal de 20%
e recolher 4,5% sobre o seu faturamento. É uma conta simples, quanto eu tenho de trabalhadores e quanto eu tenho de previsão de faturamento. Então, vê o que é mais vantajoso para a sua empresa, né? É uma previsão, né? E para as empresas responsáveis pelo CNO da obra, a empresa aquela que cadastra o CNO da obra e tem e possuir trabalhadores próprios atuando nesse CNO, ela tem a opção de uma construtora, né? Uma incorporadora que tem... Incorporadora não, a incorporação não entrou na desoneração, né? Mas uma construtora que tenha trabalhadores próprios executando uma obra, a que abriu o CNO, ela tem a opção de, para cada obra, definir o seu regime de tributação, ou recolher o 20% da folha, ou substituir o 20% da folha sobre os 4,5% sobre o faturamento. Tá? Então, passou a ser opcional. Inicialmente, a legislação que trata da desoneração, ela era obrigatória. E a partir de um determinado momento, passou a ser opcional para as empresas. Então, cada um pode fazer a sua escolha. Sobre planejamento e processo, o que diz a legislação? A Instrução Normativa 971, ela define que a obra de pessoa jurídica deverá ser regularizada com base na contabilidade. Ou seja, eu não devo me submeter a cálculo, eu tenho que ter sim uma contabilidade fiel aos fatos geradores, né? Vejam, de acordo com o que nós conversamos sobre o ISS, que não apresenta em alguns municípios, né, na maioria dos municípios que eu já atuei, uma distinção para obras pré-moldadas, para obras em alvenaria, a Receita Federal já tem essa previsão, né? Então vejam, se eu tiver uma obra com elementos pré-fabricados, né, pré-moldados, estrutura metálica, né, que é o caso de barracões, galpões, né, fechamento, eu tenho posso ter uma variação na questão de necessidade de mão de obra. Então eu vou ter mais material, um valor maior de materiais industrializados, né? Então terei uma mão de obra inferior a uma obra artesanal em alvenaria convencional, né? Então a escrituração contábil é extremamente importante para que eu possa instruir um processo para obtenção da minha CND de regularidade previdenciária via contabilidade. Ou seja, eu vou declarar no meu processo na DISO, Declaração de Informações sobre Obra, que é um processo onde vai apresentar os detalhes da minha obra, eu vou apresentar ali os insumos utilizados, as folhas de pagamento, as notas fiscais, nesse processo, a área da minha obra, o meu alvará, tudo mais, para que a Receita atribua, verifique que a minha obra não há indícios de mão de obra informal. Tá? Então, a escrituração contábil, sim, vai definir exatamente como foi a minha obra. Diversos sistemas construtivos hoje são previstos, wood frame, steel frame, diversos pré-moldados, né? Placas isotérmicas, né? Então, que podem diferenciar o custo da minha obra, tá? A título de folhas de pagamento, né? De necessidade de pessoal, para apresentar à Receita Federal algo regular na minha contabilidade. Então a Receita me dá essa possibilidade de regularização de obra por contabilidade. E aferição indireta. O que é aferição indireta? O processo, eu poderia instruir também um processo, a outra modalidade seria via aferição indireta. Receita Federal, faça o cálculo do quanto eu devo por conta dessa obra. Esse cálculo eu uso muito como referencial para ter noção de uma conta de chegada, né? Ou por uma obra realizada na informalidade, a Receita vai fazer um cálculo, ó, me pague, isso aqui é o que eu acho que você deveria ter de folha de pagamento. Então, a filosofia da construção tenha contabilidade regular. Mas quando a contabilidade não espelhar o real custo da obra, ou por opção do contribuinte, poderá instruir o seu processo por aferição indireta, ou seja, a Receita Federal calcule o quanto eu devo de contribuição sobre a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos, né? A Receita vai calcular para executar uma obra de X metros quadrados,
você precisa de tantos reais de salários, né, e contribuições. Aí ela vai me dar uma guia para pagar esse valor. Mas a filosofia do nosso setor é: cada obra tem o seu custo. Eu quero dar uma olhadinha com vocês, falando em arbitramento, num modelo de obra, tá? Já voltado ao setor de agronegócios, eu quero simular um barracão com 3.000 metros quadrados, para nós termos noção, assim como nós verificamos um custo de ISS, quanto seria o valor estimado de INSS, né, de contribuição previdenciária, para regularizar a nossa obra, né? Então, um barracão em alvenaria e silos, tá? Vamos ver como é que ficaria esse valor. A área da obra, 3.000 metros quadrados, área para cálculo, R$3.000, eu não coloquei redutor, que seriam áreas destinadas a estacionamento, garagem, previstas no artigo 357 da Instrução 971, mas no nosso modelinho aqui, vamos simplificar as coisas, um barracão de 3.000 metros quadrados, características, é um galpão, então vamos trabalhar com o CUB, né, o índice utilizado é o CUB, galpão industrial, aqui é o CUB cheio, vejam ali nessa planilhazinha vermelha, o CUB mão de obra mais encargos sociais, que é utilizado no ISS, o valor previsto de materiais, valor de equipamentos, então fechou num total de R$ 875,44, seria o CUB do mês de abril, válido para maio. Sobre os primeiros 100 metros de obra, o custo de material e mão de obra seria R$ 87.544, onde 4% seria o valor de salários, remunerações vinculadas ao CNO da minha obra. Então está aí a necessidade de exigir dos meus prestadores de serviços GFIP ou DCTF Web para poder instruir o nosso processo e declarar na DISO as remunerações dessas empresas. Sobre os segundos 100 metros de obra, 87.544 de material e mão de obra, 8% a Receita atribui no seu artigo 351 da Instrução 971, que seriam salários. Sobre os terceiros 100 metros, 14%, e sobre os 2.700 restantes, 2.363 de material e mão de obra, 20% são remunerações. Então a massa salarial esperada para executar o meu empreendimento, o meu barracão e silos aprovados pela prefeitura, eu precisaria de R$ 495.499,04 em salários, tanto de mão de obra própria, quanto de empreiteiras e subempreiteiras. Aí a necessidade de pisou no meu canteiro de obras, necessito que o pessoal esteja regularmente, formalmente contratado e devidamente com a tributação regular nas folhas de pagamento. Então eu precisaria de 495.500 para comprovar a regularidade da obra. Se eu não tiver folha de pagamento desse pessoal, esse é o cálculo que a Receita vai fazer e vai me dar de presente uma guia de R$ 182.343,65, que nós dizemos que seria para comprar a certidão, né? Então, a nossa filosofia na construção civil sempre é de manter a regularidade. Lá no início da obra faz o cálculo, vai exigindo a documentação do pessoal ao longo da obra, dos prestadores de serviços, que a coisa vai acontecer naturalmente. Muito cuidado ao contratar as empresas, né, para que essas empresas sejam idôneas, né, tenham sua tributação, pessoal devidamente formalizado, registrado. Eu quero fazer mais uma simulaçãozinha, apresentar para vocês de uma obra mista, que é a realidade, a maior realidade dentre as empresas que executam barracões, né, são empresas que contratam já um barracão pronto, elementos pré-moldados, pilares e outras ainda com fechamento em elementos pré-moldados. Na nossa simulaçãozinha aqui seria uma obra mista. Nós verificamos o cálculo em alvenaria, agora vamos ver um misto. O misto, eu tenho uma redução de alíquotas. Vejam ali as alíquotas para atribuição do valor da remuneração de mão de obra. De 4 caiu para 2, de 8 para 5, de 14 para 11 e de 20 para 15. Então a necessidade a massa salarial esperada será de R$ 370.311,12 para uma obra na modalidade
mista, né? Então, se eu tiver elementos pré-moldados na minha obra, ela vai cair de 495, 499,04, que seria uma obra convencional, em alvenaria, para 370, 311,12. O enquadramento como obra mista se dará mediante a apresentação das notas fiscais de aquisição e montagem de elementos pré-moldados. Então, essas notas, muito cuidado para que elas estejam devidamente vinculadas ao endereço da obra, né? Eu diria, pode citar até o CNO nessas obras. E com um contrato, claramente descrito que trata-se de elementos pré-moldados, né? O que é o pré-moldado para a Receita Federal? O pré-moldado é aquele elemento comprado, fabricado já, né, na sede do vendedor, transportado e montado na sede do contratante, né, no canteiro de obras, tá? Então, é bem importante esse vínculo das notas fiscais ao CNO da obra, né, para não deixar equívocos diante de uma fiscalização. Dossiê da obra. Então eu já tenho mais ou menos noção de valores, como é que eu vou instruir o meu processo, que poderá ser tanto por contabilidade regular, né, em que não vai haver cálculo, mas é importante que nós tenhamos internamente na empresa noção do que eu estou apresentando para a Receita Federal, para não dar um tiro no pé. Então esse controle todo ao longo da obra é necessário, ou por aferição indireta. E o dossiê da obra deverá contemplar sempre o que eu vou arquivar mensalmente. Eu tenho que ter um contrato muito claro com meus prestadores de serviços, eu preciso ter as notas fiscais de prestação de serviços, né, contemplando as obrigações de retenção de 11 ou 3,5, de acordo com a realidade de cada empresa, exigir as GFIPs dos prestadores de serviços, ou o resumo da DCTF, né, da empresa, onde constem os trabalhadores vinculados ao meu CNO, para poder prestar contas à Receita Federal, e a retenção obrigatória sobre as notas fiscais de serviços para que eu usufrua das remunerações dos trabalhadores. Então vejam, não fui eu que criei esse dossiê é definido na Instrução Normativa 971, artigo 334, como obrigação da contratante, que deverá arquivar em ordem cronológica, por prestador de serviços em ordem cronológica, as GFIPs e documentos fiscais da obra, para posteriormente apresentar à Receita Federal, demonstrando a regularidade da obra, né? Por período decadencial deverá ser arquivada essa documentação, que se dá em 5 anos. E mais, no parágrafo único, não é que o contratante deverá pedir, ele deverá exigir do seu prestador de serviços as GFIPs e os documentos fiscais por conta da responsabilidade solidária, né? E para poder instruir um processo ao final. Igualmente, se houver subempreiteiras, as subempreiteiras, né, deverão também apresentar os documentos dos seus trabalhadores vinculados à obra do contratante principal, né? Então, vejam, eu contrato uma determinada empresa para fazer um serviço, ela não venceu essa medição, né, esse serviço, e subempreitou um determinado serviço, ou um serviço especializado. Então, nessa próxima relação jurídica também, retenção previdenciária, GFIP desses trabalhadores, ou seja, pisou no meu canteiro de obras, tem que estar devidamente registrado e vinculado ao CNO da obra. Esse processo ele será informado, então, através da DISO eletrônica, certo? A DISO eletrônica, onde vai contemplar, eu vou apresentar esse processo dizendo se eu quero por contabilidade ou por aferição indireta ao meu processo, vou instruir com todos os fatos geradores da obra, né? E a Receita fará, então, posteriormente, a emissão da certidão negativa de débitos. O papel do responsável por uma obra de construção civil é fiscalizar quem está adentrando no seu canteiro de obras, certo? A Receita Federal meio que jogou para o contratante o seu trabalho, né? Ou seja, é um objetivo comum, então quem eu contratar, por eu ter responsabilidade solidária, eu deverei controlar a vida desta empresa. Então eu tenho sempre que saber quais as obrigações do meu prestador de serviços,
se ele está com a tributação correta, né, tudo mais, para que eu tenha conhecimento das minhas obrigações perante essa contratação. Se ele é optante pela desoneração, eu faço a retenção de 3,5%. Se ele não é optante pela desoneração, a retenção é de 11%. Tá? Então, essas obrigações deverão ser gerenciadas, monitoradas mês a mês pelo contratante de uma obra de construção civil. Tá? E o que é de importante a se dizer é que, eu diria até como uma mensagem que eu gostaria de deixar e plantar essa semente, é que uma obra não se vê, não se verifica ao final a documentação na hora de tirar uma CND. Desde o primeiro movimento de trabalhadores, esse combate à informalidade deve ser checado. Né? Então, contratar empresas idôneas e fiscalizar todo o andamento dessas obras. Né? Ainda que parte das informações da obra esteja em GFIP ou em DCTF, né? Ou esteja parte GFIP, parte DCTF, web por conta do e-social, o importante é que as obrigações estejam cumpridas, certo? Nós já temos o entendimento de como ocorre uma obra para que eu possa suprir as exigências da Receita Federal. Esse combate à informalidade não vai parar, está cada vez mais acirrado, então façamos devidamente esse controle para que não tenhamos problemas com entrega de obra, com o cronograma, né? Cumprirmos o cronograma de obra, para que nós possamos cumprir também o previsto para início das atividades de uma determinada empresa, né? Para que não haja entraves em documentação, eu não possa averbar meu patrimônio para fins de um eventual financiamento e tudo mais. Né? Importante é conhecer o lado das obrigações para que eu possa planejar devidamente como atendê-las. Essa é a mensagem que eu quero deixar e estaremos sempre à disposição. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar podendo explanar um pouco do que acontece na nossa área tributária, na construção civil, essas duas obrigações que são foco para que a gente possa obter o êxito a regularidade dos nossos empreendimentos, para ter o êxito na averbação dos nossos patrimônios.